Salmo 122, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. 4 dos salmos peregrinos são atribuídos a Davi. O tema principal do Salmo 122 é a cidade de Jerusalém, versículos 2, 3 e 6, e a casa de Deus, versículo 1 e 9. O Salmo 124 descreve como Deus protege Israel dos inimigos. E o Salmo 131 fala da submissão de Davi ao Senhor. Alguns negam que Davi seja o autor do Salmo 122, datando-o do tempo de Esdras e de Neemias, mudança que parece contrária ao conteúdo do Salmo. A dinastia de Davi se extinguiu depois do exílio, versículo 5, tempo em que Jerusalém não era mais uma cidade bem edificada como nos dias de Davi. Versículos 3, 2 Samuel 5, 9 e 11. A designação Casa do Senhor também era usada para o tabernáculo, 1 Samuel 1, 7, 24, 2 Samuel 12, 20, de modo que certamente pode se referir à tenda que Davi ergueu para a arca em Jerusalém, 2 Samuel capítulo 6. O Salmo fala de um povo unido, que de fato era o caso no tempo de Davi. Porém, depois da morte de Salomão, o reino se dividiu, 1 Reis 12, 25 ao 33. E não se pode dizer que as tribos alcançaram a unificação depois do exílio. O fato de o rei Jeroboão ter instituído a própria religião depois da divisão do reino mostra que as tribos provavelmente subiam a Jerusalém todos os anos durante o reinado de Davi e, subsequentemente, de Salomão. No tempo da monarquia, o trono e o templo eram separados, mas hoje nosso Senhor Jesus Cristo é tanto rei quanto sacerdote, Salmo 110, Hebreus capítulo 7 até o Hebreus capítulo 9. E aqueles que fazem parte do povo de Deus são cidadãos da Jerusalém lá de cima. Gálatas 4, 25, 26, Filipenses 3, 20, Hebreus 12, do 22 ao 29. Um dia haverá uma nova Jerusalém, uma cidade santa preparada por Deus para seu povo. Apocalipse 3, 12, Apocalipse 21, do 1 ao 10. Os cristãos de hoje não precisam realizar longas peregrinações até lugares santos, a fim de adorar a Deus, pois o Senhor não habita em edifícios construídos por mãos humanas. Atos capítulo 7, do versículo 48 ao 50. Tanto não precisamos de entretenimento religioso, que atrai as pessoas a algumas reuniões. Também não precisamos de entretenimento religioso, que atrai as pessoas para algumas reuniões. O mais essencial é o coração. Considerando as palavras de Davi neste salmo, podemos discernir facilmente que tipo de coração os cristãos precisam ter, a fim de agradar a Deus em sua adoração. Primeiro, um coração dedicado a Deus. Salmo 122, versículo 1 e 2. A oração "Vamos à casa do Senhor" parece mais um dócil convite para tomar chá. Poderia ser traduzido mais apropriadamente por "iremos sim à casa do Senhor". Quer seja um convite dirigido a alguém que vive longe de Jerusalém, quer a Davi, que mora em Jerusalém. Essa oração expressa determinação e dedicação. Depois que a tenda havia sido erguida e a arca havia sido colocada em seu interior, Davi sem dúvida se dirigia àquele local com frequência para adorar ao Senhor, pois, como se sabe muito bem, Davi amava grandemente a casa de Deus. Salmo 27, 4, Salmo 65, 4, 2 Samuel 7, do 1 ao 3. O rei se alegrava com a oportunidade de louvar a Deus com outros adoradores. Apesar de esse salmo estar entre os cânticos de romagem, o texto não diz coisa alguma sobre uma peregrinação. Davi morava em Jerusalém e precisava percorrer apenas uma pequena distância para chegar até a tenda e a arca.
mesmo vivendo na cidade santa, Davi atribuía a esse privilégio o valor que lhe era devido, pois seu coração era dedicado a Deus e à casa de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. O peregrino vindo de longe não reclamava da jornada, pois seu coração estava inteiramente voltado para o Senhor. O amor alivia os fardos e encurta as distâncias. Observe que Jerusalém é mencionada não apenas nos versículos 2, 3 e 6, mas também no Salmo 125, versículo 1, 126, versículo 1, 128, versículo 5, 129, versículo 5, 132, versículo 13, 133, versículo 3. Segundo, um coração dedicado ao Senhor. Salmo 122, versículo 3 ao 5. O Senhor havia dito a seu povo que um dia teria um local central de culto. Êxodo 23, do 14 ao 19, Deuteronômio 12, do 5 ao 7, Deuteronômio 12, do 11 ao 14, Deuteronômio 12, do 17 ao 19, Deuteronômio 14, 23, Deuteronômio 16, 2 e 16. E esse lugar era Jerusalém. O Senhor instruiu Davi a escolher o Monte Moriá, onde o rei havia construído um altar para ser o local do templo. 1 Crônicas, do capítulo 21 ao capítulo 22. E também deu a Davi o projeto para essa construção. 1 Crônicas, capítulo 28. Antes de ser capturada por Davi e transformada em uma capital, a cidade de Davi, 2 Samuel, capítulo 5, do 6 ao 10. Jerusalém havia sido uma fortaleza dos jebuseus. Davi escolheu bem sua capital, pois não apenas o Monte Sião era uma fortaleza inexpugnável, como também ficava na fronteira entre as tribos de Judá e Benjamim, e ajudou a fortalecer os vínculos entre as tribos do norte e as do sul. O rei Saul era de Benjamim e Davi era de Judá. Quando o salmista olha para a cidade e pensa em unidade e segurança, assim como as pedras das paredes e casas eram ligadas firmemente umas às outras, cidade compacta, também o povo era unido em sua adoração ao Senhor e seu respeito pelo trono. As 12 tribos distintas, mas a tribo de Levi, partilhavam dos mesmos ancestrais e da mesma história, participavam do culto na mesma cidade santa e eram governantes pelas mesmas leis divinas. A igreja já possui unidade espiritual, Efésios 4, do 1 ao 6. Mas devemos nos esforçar para mantê-la e mostrá-la ao mundo que nos observa, João 17, do 20 ao 23. Quanto à segurança, Jesus prometeu que nem mesmo as forças do inferno poderiam prevalecer na oposição ao avanço da igreja, Mateus 16, 18. O mais essencial neste salmo, porém, é o louvor ao Senhor, versículo 4. Deus havia ordenado que seu povo fosse a Jerusalém para as festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Êxodo 23, do 14 ao 19, João 4, 20 e 21. Ocasiões em que os israelitas se dirigiam para lá como adoradores, não como turistas. Sem dúvida, havia muito que ver em Jerusalém, mas a tarefa mais importante e o maior privilégio do povo era dar graças ao Senhor. Ao mesmo tempo, com sua ida a Jerusalém, os israelitas demonstravam lealdade à dinastia de Davi, pois o mesmo Senhor que instituiu as festas também estabeleceu o trono. Em Romanos capítulo 13, Paulo deixa claro que o Senhor instituiu o sistema governamental de autoridade que temos e que devemos respeitar os cargos, mesmo que nem sempre possamos respeitar aqueles que os ocupam. Apesar de as democracias modernas separarem a igreja do Estado, um país nunca deve se separar de Deus. Quaisquer que sejam nossas preferências políticas, nosso maior dever cívico é orar pelas autoridades,
1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Terceiro, um coração dedicado à oração. Salmo 122, do versículo 6 ao 9. O nome Jerusalém significa fundamento de paz. No entanto, há séculos a cidade tem sido o centro de inúmeros conflitos. Uma compreensão correta das profecias mostra que só haverá paz em Jerusalém e na terra quando o príncipe da paz reinar no trono de Davi. Isaías 9, 6, 7, Lucas 1, 26 ao 33. Assim, quando oramos pela paz em Jerusalém, na verdade estamos pedindo, venha o teu reino, Mateus 6 a 10, e amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Jesus chorou pela cidade, pois seu povo não conhecia a paz que Deus desejava lhes oferecer. Lucas 19, do 41 a 48. E rejeitaram o próprio Messias. João 11, do 47 ao versículo 48. Porém, nossa intercessão não deve consistir simplesmente de orações mecânicas e superficiais. Antes, deve vir do coração, pois amamos a Deus e amamos seu povo. Observe os frutos do Espírito, Observe o fruto do Espírito presente nesse salmo. Amor, versículo 6, alegria, versículo 1, paz, versículo 6 a 8, Gálatas capítulo 6, versículo 22. A prosperidade mencionada no versículo 6 não se refere a riquezas materiais, mas principalmente ao enriquecimento espiritual concedido àqueles que amam a Deus, a seu Filho que nasceu como judeu, a sua palavra, um livro judeu, e a seu povo escolhido. Pois a salvação vem dos judeus. João 4, 22. A ideia de que orar pela paz de Jerusalém traz grandes riquezas materiais é uma interpretação inteiramente equivocada dessa promessa. Paulo orava por seu povo, Romanos 10, 1. E, no entanto, em termos materiais, era um homem pobre. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Os cristãos têm uma dívida para com Israel pelas incontáveis riquezas espirituais que esse povo nos deu. Romanos 15, do 25 ao 27. É egoísmo pensar na prosperidade pessoal, quando a ênfase dessa passagem é sobre a cidade de Deus, o povo escolhido de Deus, versículo 6 a 8, e a casa de Deus, versículo 9. No entanto, esse texto apresenta uma aplicação prática para os cristãos, pois somos o povo de Deus, cidadãos da pátria celestial, e devemos orar uns pelos outros e pelo ministério da igreja. Pertencemos uns aos outros, precisamos uns dos outros e devemos ajudar uns aos outros. Devemos orar pela paz dentro das igrejas e entre elas. Devemos orar pelas necessidades de nossos irmãos e amigos e, sem dúvida alguma, devemos orar por aqueles que ainda estão perdidos. Um coração dedicado a Deus certamente é um coração que transborda de louvor e adoração. De louvor e oração.